Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Comunidade Trader. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar, te mostrar como nós podemos usar os conceitos fundamentalistas para confirmar ali entradas usando a técnica Smart Money. Se você já opera como nós, ou nos segue aqui acompanhando o nosso conteúdo e está se aprofundando cada vez mais, ou até mesmo é aluno, você vai se identificar obviamente e vai ter uma de facilidade maior para entender o que eu vou explicar aqui. Não é bicho de sete cabeças, pelo contrário, é uma coisa bem simples, no qual nós usamos ali alguns conceitos da parte fundamentalista, que é o que realmente traz oferta ou demanda para o mercado, e com isso nós tomamos base nos pontos que o Smart Money nos oferece, os melhores pontos ali que nós trabalhamos, o refinamento da técnica Smart Money, que nos dá uma precisão muito maior para fazer as nossas entradas, beleza? E se você já gosta do nosso conteúdo, curte o nosso canal, acompanha aí o nosso dia a dia, já deixe seu like, deixe o seu comentário, sua opinião sobre o que você vai ver aqui nesse vídeo. Se tiver alguma dúvida também, pode deixar aí, que na medida do possível nós responderemos a todos, beleza? Então aqui, essa foi uma operação no USD CAD, uma compra, e a outra foi uma compra no USD CHF, que foi essa compra aqui. Então, vocês podem ver que foram duas operações a favor do dólar. E eu vou explicar o porquê e qual foi o gatilho que eu usei para fazer essas duas operações, beleza? Então vamos lá, pessoal, para contextualizar aqui com vocês, eu estou com um gráfico do DXY no diário e você deve estar se perguntando, que diabos são essas linhas? Eu simplesmente estou fazendo uma breve atualização, é uma coisa bem simples, só para mim poder deixar o gráfico menos poluído. São minhas regiões de oferta e de demanda da mesma forma, onde eu uso os PLs, que são os Price Levels, para me dar uma precisão na hora da entrada. Então eu tinha o dólar caindo aqui forte, né? Foram 3 dias seguidos, na verdade, de queda. E hoje parecia ser mais um dia. E ele veio chegando aqui, ó, nesse price level do semanal. Então a gente já estava de olho em uma compra, até porque ele estava dentro de um price level do semanal. E também aqui a gente tinha toda essa região aqui com essa ineficiência, obviamente uma região de demanda no qual o preço poderia reagir. E qual foi a nossa ideia aqui? Primeiramente, a gente deu uma olhada, né, na curva de juros e eu vou estar mostrando para vocês aqui. Pessoal, quando o DXY estava caindo ali até o momento da abertura de Nova York, né, como vocês estão vendo aqui na minha tela, nós temos aqui duas linhas ali. Vocês vão perguntar, que linhas são essas? Coisa mais simples do mundo. Um é o yield do título de 2 anos e o outro de 10, né? Um título de curto prazo, um yield de curto prazo e um de longo prazo, que é o de 10 anos. Então, a gente de olho nisso daqui, e a gente sabe que os juros puxam o dólar, tanto para baixo quanto para cima, e a curva estava fechadinha. A gente, antes da abertura de Nova York, a gente estava mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Deixa eu colocar isso daqui, que vocês vão entender, né? Tava tudo desse jeitinho aqui. E, de repente, o que foi acontecendo aqui? E eu já estava de olho numa compra, né? Eu vou mostrar para vocês os pontos de compra do USD-CAD e do USD-CHF. O preço começou, a curva do título de 10 anos começou a puxar. E podem ver aqui, ó, o DXY não havia puxado ainda com tanta força, mas o de 10 anos já estava lá em cima, já estava abrindo a curva e, consequentemente, puxou de 2. E aí, o que eu notei aqui no DXY, tá? Quando nós tínhamos esse tipo de situação aqui, ó, quando a gente já tinha a curva aberta, né? Olha só onde a curva já estava aqui, ó. Deixa eu tampar isso aqui, que foi onde ele começou. Olha só, ele estava paradinho lá embaixo. E a curva onde já estava? A curva já tinha aberto, ela estava fechadinha ali no início do dia, no início do pregão de Nova York, né? E aí, de repente, a curva começou a abrir. E ele, dentro de uma região de demanda, ele ainda não havia puxado o DXY. Foi aí que nós tivemos a ideia
de operar a favor desse retorno aqui do dólar, já que nós estávamos dentro de uma região de demanda do diário e também um price level do semanal suportando essa operação aqui pelo refinamento da técnica Smart Money. Agora eu vou te mostrar onde que nós entramos no USD-CHF e no USD-CAD. Aqui no USD-CAD, pessoal, percebam o seguinte, nós temos aqui duas regiões importantes também. Duas zonas de demanda, uma aqui, né, do semanal e uma do diário. O preço estava trabalhando dentro dessas duas zonas, sendo que tínhamos um price level aqui do diário sem mitigar, uma baita de uma zona. Quando a gente desce para o time frame menor aqui, a gente consegue ver o interesse financeiro, né, configurando uma possível absorção de fundo. Então, em cima do PL aqui, quando o preço tocou a primeira vez, né, fez essa primeira quebra aqui, ó, que o preço vinha, né, em queda e ele acaba quebrando aqui. Então a gente faz a tomada de posição, a gente sabe que não cola o stop um pouquinho abaixo aqui, mais ou menos nessa região, né, abaixo do nosso price level, que é o que tem dado muita precisão no nosso operacional. E aí pegamos toda essa porrada aqui, tiramos parcial, tá? E vamos tentar alongar essa operação aí, pelo menos até o pregão de amanhã, né? A gente tem um ponto aí de uma retomada, possível retomada da queda do dólar, então não é um trade muito longo, pelo menos na minha opinião. Pode se tornar? Pode. No mercado tudo pode acontecer, porém é um trade que eu pretendo não ficar muito tempo posicionado. Então, pessoal, vocês percebam ali que a curva de juros que puxa o dólar, ela se antecipou e a gente tinha configurações para compra no dólar dentro de região de demanda, suportado por todo o nosso operacional. Foi tudo feito dentro do nosso operacional, não foi chute. E a curva somente confirmou, porque é aquilo ali que traz oferta ou demanda para o mercado. O que diz se o mercado realmente vai subir ou vai cair. Quando você tem os dados, não vou dizer nem os dados, quando você tem confirmações do que realmente move o mercado e tem pontos gráficos para te dar os melhores pontos de entrada e os melhores pontos de saída, você tem basicamente ali o melhor dos mundos, né? Você está unindo ali duas estratégias que podem te oferecer ali uma vantagem muito, muito grande dos outros participantes do mercado comuns, né? Digamos, dos outros traders de varejo que eu digo, que operam pessoas físicas, né? Então, isso nos dá uma vantagem muito grande unificando essas duas técnicas. Isso é só uma pontinha do que a gente ensina na nossa mentoria. Você vai aprender ali várias outras mesclagens de estratégias e leituras, mas sempre a base no Smart Money para fazer a entrada, certo? Mas também como a gente interpreta todo o cenário macroeconômico. Não sou especialista em macroeconomia, mas hoje me considero que eu sei o suficiente para poder fazer as minhas operações e vem dando certo, e é assim que eu venho compartilhando também o meu conhecimento com os meus alunos e também conseguindo ajudar essas pessoas a modificarem a sua visão dentro do mercado. Isso tem sido de grande valia para essas pessoas. O aprendizado delas tem sido muito mais dinâmico e os resultados, obviamente, mais rápidos e mais frequentes, porque quando você entende o que realmente traz oferta ou demanda para o mercado, aí sim você vai ter os pontos no gráfico ali para poder fazer as suas operações, beleza? O USD-CHF, pessoal, tocou aqui numa baita região de demanda do gráfico do diário também e meteu logo uma quebrona estrutural aqui. E quando o preço chega aqui nessa regiãozinha no teste, onde nós tivemos aqui o preço inflado, e o momento que a gente fez a entrada lá no USD-CAD, a gente também fez a entrada aqui no USD-CHF. A gente também sabe que o CHF, né, a Suíça, ela fez um corte na taxa de juros aí, né, inesperado, né, e a gente sabe que a Suíça ela é um país muito sólido, ela não gosta dessa política de juros altos, mesmo não tendo acompanhado o ritmo frenético da alta de juros dos maiores bancos centrais do mundo, né, e ainda assim eles reduziram porque a economia deles é bem sólida, bem resiliente.
Então a gente tem, obviamente, a gente sabe que isso deixa o franco suíço aqui no mercado bem mais fraco. Então a gente aproveitou, sabendo que qualquer oscilação que a gente tem a favor do dólar valorizando no momento, é uma paridade que tende a se mover com maior facilidade a favor do dólar. Então por isso a gente tomou posição nesse trade aqui. A gente obviamente já tirou parcial, porque como eu disse para vocês, eu tenho alvos ainda mais abaixo para o dólar, somente um trade de repique, e a gente tem um alvo um pouquinho mais acima. Vamos ver se conseguimos carregar. Vocês podem ver que eu não estou preocupado tanto com os mapeamentos que a gente faz, tá? Porque o intuito aqui, nesse caso, eu sempre mapeio os meus gráficos, mas o intuito aqui é ser dinâmico e prático com vocês, não ficar fazendo firula, coisinha bonitinha, que na verdade às vezes pode confundir um pouco a cabeça de vocês. O que eu quero alertar vocês aqui é que, se vocês quiserem realmente ganhar dinheiro de fato no mercado, vocês precisam aprender o mínimo dessas questões de correlações, que são questões facílimas, pessoal. Não tem nada de bicho de 7 cabeças nisso, tá? E através daí vocês vão aprender várias outras coisas, ciclo econômico, cara, várias outras coisas vão se abrir, vai abrir um mundo para vocês. E aí vocês têm a técnica refinada, tem um sistema de trade conforme a gente ensina, que nós temos regras para poder entrar numa operação, não é algo subjetivo, marca o order block, chega ali, espera uma quebra de estrutura e entra, né? A gente evolui, isso lá atrás, há 3 anos atrás, eu também já fiz isso, e as coisas vão evoluindo, e sempre quando a gente consegue algo melhor, a gente vem trazendo isso para vocês. Se vocês quiserem evoluir como profissionais de mercado, eu recomendo fortemente que vocês procurem esse tipo de conhecimento. Se quiser fazer parte da nossa mentoria, estão convidados, o link está aqui embaixo, e a nossa mentoria se encontra com 50% de desconto, um valor mega acessível, e lá você vai encontrar tudo isso que eu estou explicando para vocês aqui. E detalhe, é de forma prática. Tudo que eu ensino lá não é nada para poder encher ali, deixar a coisa mais bonita. Não, é simplesmente coisas práticas que vocês vão pegar e aplicar diretamente no gráfico. Aulas curtas e dinâmicas, porém objetivas e muito detalhadas. Então a gente conseguiu englobar tudo isso dentro de um único treinamento, no qual a gente ensina para você o que traz de fato oferta e demanda para o mercado e os melhores pontos para entrada e saída através da técnica Smart Money, o refinamento da técnica Smart Money. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário, que na medida do possível nós iremos responder a todos, beleza? Fiquem com Deus, forte abraço e valeu!